Olá, bom dia. Nós vamos hoje ministrar a última aula do nosso curso. Nosso curso acaba com essa aula sobre função e investimento e, basicamente, o que a gente fez? A gente, ao longo desse curso, a gente se preocupou em falar no curso de Macroeconomia 1. A gente passou bastante tempo investigando essa identidade aqui, né? Que é a demanda agregada é igual ao produto Y. A gente põe aqui desse lado, o que é a demanda agregada? Demanda agregada a gente pode utilizar essa equação clássica do Keynes, onde ele dizia que a demanda agregada, pelo lado da demanda, a gente olhava o consumo, o investimento e os gastos do governo. Consumo, investimento e gasto do governo. E aí, nas aulas anteriores, o que foi que a gente fez? Nas aulas anteriores, a gente analisou dívida e déficit público, onde a gente ficou bem focado no gasto do governo. Na aula passada, a gente analisou consumo, função consumo, e agora só falta analisar função investimento. Né? A gente tem uma visão geral bem pormenorizada da demanda agregada. Então, quando a gente analisa a função investimento, a gente está preocupado em ver três tipos de investimento. Investimento privado, investimento em residências, que é um caso particular do investimento privado, já que o investimento residencial é provavelmente o maior investimento que as famílias costumam fazer ao longo de suas vidas. Não sei que sejam famílias que investem em algum negócio, né? Uma fazenda, uma fábrica, alguma coisa. A grande maioria das famílias vai ter como maior investimento de suas vidas o investimento em residências. Investimento em estoques, que é um caso particular do investimento que as empresas fazem. E aí a gente vai dividir a função de investimento nesses três tipos de investimento. E, basicamente, a gente começa com investimento privado, utilizando o modelo neoclássico de investimento. O que o modelo neoclássico de investimento diz? Em determinado momento, a gente tem um estoque de capital, K/. Esse estoque de capital está fixo, né? E aí a gente tem uma demanda por capital. O que acontece quando a gente tem essa demanda por capital? A demanda por capital, ela é a produtividade marginal do capital, ou seja, eu quero saber se eu tenho determinadas máquinas e equipamentos na minha empresa, eu quero saber basicamente o seguinte: o que vai acontecer se eu introduzir uma máquina ou um equipamento a mais? Ou seja, eu tenho aqui uma produtividade. Opa, é complicado escrever o P. Produtividade marginal do capital. Eu quero saber basicamente o quê? Quando eu contrato uma unidade a mais de capital, qual vai ser o impacto disso no meu produto? Né? Então, quero saber exatamente qual é o impacto de uma unidade a mais de capital no produto. Muito bem. Isso é a produtividade marginal do capital. Eu devo esperar o quê? Um ponto onde essa produtividade vai se igualar a o custo do capital e, portanto, eu vou ter aqui, nesse local, vou ter basicamente o custo do capital, R sobre P, que é exatamente o que vai me custar alugar esse capital. Né? Pronto, R sobre P. O que acontece se houver alguma coisa que faça com que
o custo do capital seja maior, por exemplo. Se tiver alguma coisa aqui, por exemplo. O que está acontecendo nesse nível? Eu vou ter esse R sobre P. E aí? O que está acontecendo aqui? Nesse momento, eu tenho que ter, para contratar essa mesma quantidade de capital, eu teria que ter uma produtividade que fosse nesse patamar aqui, né? Ou seja, um deslocamento da minha produtividade marginal do capital para cá, isso certamente iria justificar, né? Isso iria justificar pagar esse aluguel aqui. Né? Eu pagaria esse aluguel se a produtividade fosse alta o suficiente para esse patamar aqui. Entretanto, por esse patamar mais baixo, não vale a pena pagar esse aluguel. Vou ter que pagar esse aluguel aqui menor, que é o que justifica para a empresa contratar essa quantidade. Certo? Muito bem. Pode ser que haja um aumento do estoque de capital, né? O que acontece se o estoque de capital aumentar para cá? Se o estoque de capital aumentar para cá, então talvez faça sentido eu pensar em termos de algo assim, né? O que é que está acontecendo aqui? Esse aumento do estoque de capital para cá faz com que, ó, esse mesmo nível de aluguel de capital ocorra, porque houve esse aumento da produtividade marginal do capital e também houve o quê? Houve esse deslocamento do estoque de capital, né? Eu vou chamar linha. Deslocamento do estoque de capital junto com o aumento da produtividade marginal do capital. Então, o preço do capital permaneceu nesse patamar, por quê? Porque é onde iguala a demanda por capital, que é a produtividade marginal do capital, com o preço do capital, que é dado pelo estoque de capital que está instalado. Então, a gente tem que, basicamente, fazer aquilo que a gente sempre faz quando busca o equilíbrio. Como é que o equilíbrio de uma empresa vai ser atingido? A empresa visa lucros, e quando ela visa lucros, ela faz o quê? Ela tenta maximizar essa diferença aqui, que é receita menos custo. Isso tem que ser o quê? O mais alto possível, né? Essa diferença, receita menos custo, tem que ser o mais alto possível. E quando é que o governo, que a empresa para de maximizar lucros? Ela para de maximizar lucros quando a velocidade com a qual a receita está aumentando acaba sendo igual à velocidade com a qual os custos estão aumentando. Ou seja, o lucro, a variação do lucro vai ser zero quando essa diferença entre a variação da receita se igualar à variação dos custos. Né? Então, para eu saber onde é que a empresa deixa de contratar capital, eu tenho que saber o quê? Tenho que saber basicamente o seguinte: duas coisas, o preço do capital e o custo do capital. Quando a gente vê o preço do capital, a gente pega uma função Cobb-Douglas, onde A é a tecnologia, K, o estoque de capital, e L, o estoque de trabalho. Certo? Muito bem. Eu quero saber o quê? Se eu aumentar o capital em unidades, quanto eu terei a mais de produto? Então, a atividade marginal do capital é o quê? Eu estou aumentando o capital em unidade. Como é que eu aumento o capital em unidade? Eu estou diferenciando essa função Cobb-Douglas com relação ao capital. Certo? Diferenciando com relação ao capital. Então, fica o quê? Alfa. Como o capital está elevado a alfa e o L está elevado a 1 menos alfa, tem uma função Cobb-Douglas com rendimentos constantes de escala. Se eu somar alfa mais 1 menos alfa, dá igual a 1. Então, os rendimentos são constantes. Então, o derivado fica alfa
deriva com relação ao capital, fica alfa, que multiplica A, que multiplica K, agora elevado a alfa menos 1, multiplicado por L, elevado a 1 menos alfa. Olha aqui, alfa menos 1 e 1 menos alfa. O que é que eu tenho? Alfa menos 1 e 1 menos alfa. Eu posso fazer uma coisa que vai facilitar a visualização da minha função Cobb-Douglas, que é o quê? Minha produtividade marginal do capital, eu ponho K para baixo. Aí fica alfa vezes A vezes, eu divido L sobre K. L fica no numerador, K no denominador, tudo isso fica elevado a 1 menos alfa. Já que quando K estava no numerador era alfa menos 1, quando eu ponho lá para baixo, é 1 menos alfa. E aí? E aí a empresa vai contratar mais capital. Vai contratar mais capital enquanto ocorrer o quê? Enquanto a receita adicional for maior do que o custo adicional. Quando é que ela vai parar de contratar capital? Vamos se deparar com isso aqui, ó. O custo por esse capital novo, o custo de alugar capital novo, R sobre P, foi igual à produtividade marginal do capital, ou seja, a receita adicional. Quando ela se igualar ao custo adicional de contratar esse capital, isso significa que a empresa não está aumentando mais os lucros. A variação dos lucros é igual a zero. Isso significa que é aí que ela deixa de contratar novo capital. Então, ela deixa de contratar novo capital quando o preço do capital, R sobre P, se igualar à sua produtividade. E aí, com essa equação aqui, a gente percebe algumas coisas. Primeiro, a empresa aumenta o estoque de capital, qual vai ser o efeito disso sobre os preços? É só olhar para cá, né? Deixa eu apagar isso aqui que está bem poluído. Ela aumenta o estoque de capital de K barra para K'. O que é que vai acontecer? O preço tende a cair, né? Demanda por capital sendo a mesma, o preço tende a cair para K. Então, quando há um aumento do estoque de capital, há uma tendência do preço de cair. Entretanto, quando há aumento do estoque de trabalho, nessa equação, o trabalho está onde? Está como numerador. Então, variação do estoque de trabalho está diretamente proporcional à variação dos preços, né? Variação do estoque de trabalho seria como eu pensar em termos de um aumento da demanda por capital. O que acontece quando eu tenho uma produtividade marginal do capital maior? O que é que vai acontecer com... Tenho isso aqui, esse aumento da demanda por capital. O que é que vai acontecer com o preço? Ele sobe, né? Daqui para cá. Então, ele vai subir daqui para cá. O preço sobe quando há uma variação do estoque de trabalho. E quando há uma variação da tecnologia? É a mesma coisa, né? Variação da tecnologia significa que com a mesma tecnologia, né, eu sou capaz de ter mais. Mesmo com esse estoque de capital, uma tecnologia superior é capaz de fazer com que a produtividade seja maior, com o mesmo estoque de capital. Então, o preço também vai subir, certo? A ideia, então, é o quê? Eu tenho duas variáveis que estão diretamente relacionadas com o preço do capital, que é estoque de trabalho e estoque de tecnologia, e tem uma variável que está relacionada inversamente ao preço do capital, que é estoque de capital. É fácil a gente ver isso por essa equação, né? O que está no denominador? Estoque de capital. Então, ela se relaciona inversamente ao preço do capital. E o que está no numerador? Tanto estoque de trabalho quanto estoque de tecnologia. Então, ela está diretamente proporcional ao preço do capital. Certo? Sempre que a gente fala em preço, a gente tem que comparar com custo, né? E aí, qual é o custo do capital? A gente divide o custo do capital em 3. Juros, variação do preço do capital e depreciação. Por que juros? A ideia básica do
juros ser um custo do capital é porque a empresa vai aos mercados financeiros pegar recursos para comprar ou alugar capital. Então, ela tem que pagar juros ao pegar esse empréstimo. Variação dos preços, por quê? Porque depois de um tempo daquele capital sendo empregado na empresa, se a empresa quiser vender esse capital, pode ser que o capital passe a valer mais. Né? Se o capital está valendo mais, então tem que levar em consideração a variação dos preços desse capital. E por último, depreciação, que é o fato de que a máquina vai se desgastar, as máquinas e equipamentos vão se depreciar e, portanto, isso é um custo para quem adquiriu o capital. Então, custo de capital a gente põe taxa de juros multiplicada pelo preço do capital, variação do preço do capital e depreciação multiplicada pelo preço do capital. Como tudo tem PK, põe PK em evidência, a gente fica com isso aqui, certo? PK multiplica por tudo isso. Multiplicando por tudo isso, a gente pega a nossa velha equação de Fischer, que diz o quê? A taxa de juros real é igual a taxa de juros nominal menos o efeito da inflação. Geralmente a gente vê o índice de inflação, que é divulgado todos os meses, a gente vê a taxa de juros nominal, que também o Copom divulga a taxa básica da economia, né? Que é a taxa Selic. O que a gente não vê é o quê? A taxa de juros real. A gente tem que calcular a taxa de juros real, porque ela está variando o tempo todo em função da taxa Selic e da taxa de inflação. Muito bem. Isso a gente não vê, mas a gente pode usar essa equação de Fischer para facilitar isso aqui, né? O que é isso aqui? Variação do preço capital diz respeito exatamente à variação do índice de inflação. E taxa de juros nominal é exatamente isso aqui, né? Taxa de juros nominal. Então, quando tem taxa de juros nominal menos variação de preço, a gente troca por F, por causa da equação de Fischer, e aí a equação de custo fica mais simples. Como eu já falei, por que a empresa pensaria em investir? Ela quer lucros, né? Se ela quer lucros, ela faz essa diferença, receita menos custos. Qual é a receita? Receita que ela vai ter é o preço do capital, isso aqui, R sobre P. Qual é o custo? É o custo do capital. O custo do capital dessa forma, fica mais fácil a gente visualizar. E aí a gente compara. A empresa, ela vai investir se ela tiver lucro decorrente desse investimento. Como é que ela vai ter lucro? Se a receita do capital for maior do que o custo do capital. Então, a gente vai comparar essas duas coisas. Receita com custo. Imagine que receita seja maior do que o custo. O que é que a gente vai ter? A empresa vai querer lucrar mais, então ela vai aumentar mais investimento em capital. Ela vai aumentar investimento em capital, então significa o quê? No segundo momento, ela vai ter mais estoque de capital do que no primeiro momento. Só que no primeiro momento, ela precisou o quê? Repor esse capital que foi depreciado. Então, a gente chama de investimento líquido aquilo que é a reposição do capital que está instalado, isso aqui, fica mais fácil visualizar aqui, mas um novo investimento. Esse novo capital também vai se desgastar, né? Então, tem esse depreciação, que é o novo capital que vai se depreciar, e essa depreciação, que é o capital antigo, que já se depreciou, que precisa ser reposto. Certo? Muito bem. E aí, o que vai fazer com que a empresa, de fato, tenha investimento líquido? Ela vai investir cada vez mais em capital, vai investir, e ela para de investir quando? Quando a receita decorrente desse novo investimento for igual ao custo desse novo investimento. Enquanto essa receita desse novo investimento estiver sendo maior do que o custo desse novo investimento, ela vai continuar investindo. Vai continuar comprando estoque de capital. Vai continuar comprando estoque de capital até quando? Até quando, enquanto essa produtividade for maior do que o custo.
E aí, quando chegar o momento em que a produtividade igualar o custo, aí ela para de contratar novo capital. Pode ser que alguma coisa mude nesse período, nesse meio tempo. Imagine aqui, eu tenho essa função investimento. E aí, de repente, a função investimento dá um salto. O que seria esse salto? Esse salto poderia ser para cá. Opa. O que é esse salto da função investimento? Por que essa função investimento saltou de um lado para o outro? Ocorreu alguma coisa, ocorreu algum evento. Que evento poderia ter sido esse? De repente, olha aqui, para o mesmo nível de taxa de juros, o que a gente tem? A gente tem duas coisas diferentes. Que no primeiro momento eu teria o quê? No primeiro momento eu teria esse nível de investimento e zero. Opa, linha. E no segundo momento eu tenho um outro nível de investimento. É o quê? Vou chamar esse novo nível de investimento de I. E duas linhas. O que esse duas linhas está fazendo aqui? Por que eu tenho esse novo nível de investimento em duas linhas? Aqui, ou em amarelo, né? Pronto. Nossa, fica bem de visualizar amarelo, né? Muito bem. Vou pôr amarelo, não, vou pôr outra cor. Fique mais fácil de ver. Verde. Agora sim. Por que ocorreu esse salto no investimento? Aqui a taxa de juros está igual. Mesma taxa de juros, investimento maior. Por que isso está acontecendo? Eventualmente está acontecendo alguma coisa. Talvez o governo possa ter diminuído os impostos. Agora as empresas pagam menos impostos. Significa o quê? Ao diminuir impostos, a produtividade marginal do capital antes da diminuição de impostos estava igual aos custos. Agora, com menos impostos, a produtividade ficou maior do que os custos. Então, a empresa vai aumentar o investimento. Né? Por quê? Porque agora os custos de operar naquele país são menores, que está pagando menos impostos. Então, pode ser que haja uma mesma taxa de juros, a taxa de juros não se modificou, as empresas estão investindo mais, porque passar a atuar nesse país agora está mais barato em termos de impostos. Então, o que acontece? O que acontece é que essa é a estrutura da função neoclássica de investimentos, só que essa estrutura não agradava todos os economistas. Havia alguns economistas, como James Tobin, que era um economista keynesiano, que ele dizia o seguinte: imagine que a gente vai querer privatizar a Petrobras. O que é que a gente faz? A gente não pega todos os custos, todas as máquinas e equipamentos da Petrobras, todos os terrenos, todas as refinarias, todas as plataformas de petróleo, tudo que a Petrobras tem, calcula o custo disso e diz, pronto, o preço da Petrobras é o custo de todas as máquinas e equipamentos, todas as instalações, tudo o que custou para a Petrobras investir para adquirir tudo isso. E aí? Faz-se um leilão, e aí, a esse preço, ninguém quer comprar a Petrobras. Por quê? James Tobin chegou e disse o seguinte: o custo de substituição do capital instalado, que é exatamente esse custo aqui, que foi feito da Petrobras, ele não é necessariamente o valor da empresa. Por quê? O que é que justifica empresas como o Facebook, o Google, a Apple, a Microsoft, a Amazon,
quando foram lançadas suas ações na Bolsa, essas ações valiam muito, apesar de muitas dessas empresas, ao lançar ações, nunca tinham tido lucro. Ou seja, a receita dessas empresas, até o lançamento na Bolsa, sempre tinha sido menor do que os custos. Ou seja, as empresas estavam tendo prejuízo até lançar na Bolsa. A receita subia só um pouquinho a cada ano, mas o custo era enorme. As empresas faziam enormes investimentos. Então, isso sendo menor do que aquilo, isso significa que as empresas tinham prejuízo. Por que os investidores ficavam ávidos para comprar as ações dessas empresas que estavam tendo prejuízo até então? Essa é a razão pela qual, talvez, calcular todo o custo de instalação de capital que a Petrobras tenha hoje não signifique grande coisa para saber o valor da empresa. Por quê? Porque o James Tobin chegou e disse o seguinte: investidores investem em empresas que têm prejuízo, mas às vezes vendem ações de empresas que têm lucro. Por quê? Porque não importa muito para os investidores o que está acontecendo com a empresa hoje. Importa o que vai acontecer no futuro com a empresa. Então, hoje a empresa pode estar tendo prejuízo. Se os investidores pensarem, essa empresa tem um potencial de lucro enorme no futuro, eu vou comprar ações dessa empresa hoje. Por quê? Porque hoje as ações da empresa estão lá embaixo, porque ela tem prejuízo. Mas no futuro, as ações dessa mesma empresa talvez estejam lá em cima, porque ela vai ter lucro no futuro, não hoje. E aí o que acontece quando eu comprei ações dessa empresa, quando ela estava tendo prejuízo? Esse preço foi bem baratinho. Eu compro ações dessas empresas, está barato, porque ela está tendo prejuízo, só que o potencial futuro de lucro dela é muito grande, no futuro o preço das ações vai ser enorme. Então, eu compro na baixa e aí vendo as ações no futuro quando elas vão valer muito. E o mesmo pode ocorrer com relação às empresas que hoje têm um preço muito alto, porque elas tiveram muitos lucros no passado, mas que a perspectiva futura dela não é muito boa. Pode ser que, no futuro, o que, é que vai acontecer com essa empresa? Pode ser que o preço das ações caia muito, por quê? Porque ela tem lucro, teve no lucro no passado e está tendo lucro agora, mas não tem perspectiva de lucro no futuro. Por que, por exemplo, uma empresa de petróleo talvez não tenha perspectiva de lucro no futuro, apesar de ter um capital instalado enorme? Aquecimento global. Pressão de todos os governos do mundo para que todas as empresas se tornem carbono neutro. O que é isso? Tornar-se carbono neutro significa que no processo de produção de qualquer bem ou qualquer serviço, a quantidade de carbono que a empresa tem que jogar na atmosfera tem que ser menor ou igual à quantidade de carbono que ela tem que absorver da atmosfera. Isso aqui é carbono neutro, ou seja, as empresas, se tiver um processo de queima de combustível que jogue muito carbono na atmosfera, elas têm que desenvolver a engenharia da empresa uma forma de capturar toda essa quantidade de carbono que jogou na atmosfera ou até mais do que isso. Então, a ideia básica é o quê? Todas as empresas de todos os setores da economia estão se modificando de forma a se tornar carbono neutro, que significa o quê? Que a gente tem uma revolução. Quando a gente pega, por exemplo, o mercado automobilístico, o que é que essa revolução vai fazer? Vai fazer com que os motores a combustão deixem de ser fabricados, as empresas automobilísticas estão desenvolvendo e vão cada vez mais vender automóveis movidos a motores elétricos, ou motor de hidrogênio. Motor elétrico e motor de hidrogênio não polui, o que significa que essa indústria automobilística está passando por uma revolução para se tornar carbono neutra. E aí?
o que vai acontecer com as empresas que fabricam combustíveis fósseis, óleo diesel, gasolina. O que vai acontecer com essas empresas? Elas podem ter tido um alto lucro no passado, estão tendo lucros altos hoje, mas no futuro a perspectiva de lucro dela é muito baixa. Ou seja, qualquer pessoa que tem ação dessa empresa, sejam eles governos ou pessoas individuais, famílias, tem que tentar se livrar o mais rápido possível das ações dessa empresa. Por quê? Porque o custo de substituição do capital instalado dessa empresa, no futuro, ele vai explodir. Vai ser um custo muito alto. E a perspectiva dessa empresa gerar receitas, ou seja, o valor de mercado do capital instalado, vai subir muito pouco ou talvez vai até cair. Né? E aí o que acontece quando a gente tem o numerador caindo e o denominador subindo? A gente tem que isso aqui vai cair. Não precisa necessariamente o Q de Tobin cair. Né? O que o Tobin disse? Olha, se o Q for maior do que 1, a empresa vai aumentar o seu investimento, porque o retorno do capital instalado é maior do que seu custo de reposição. Ou seja, para o Q ser maior do que 1, eu preciso ter o quê? Isso aqui precisa estar subindo mais do que isso aqui. Né? O numerador precisa subir muito e o denominador precisa subir pouco para o Q ser maior do que 1. Eu não preciso que o Q caia, basta que ocorra o seguinte, basta que o numerador suba menos do que o denominador para que eu tenha o quê? Se isso subir mais do que isso, então eu vou ter queda, né? Mas eu não preciso disso. Eu preciso simplesmente que isso suba menos do que isso para que ocorra o quê? O que seja menor do que 1. Né? Se o custo de substituição do capital instalado for 1 e o valor de mercado for 0,8, significa o quê? 0,8 dividido por 1 é menor do que 1. O que acontece quando o Q for menor do que 1? Ou seja, quando a parte de cima for menor que a parte de baixo? Os investidores vão descobrir o seguinte: não vale a pena mais investir nessa empresa. Então, eu vou vender as ações dessa empresa, vou me desfazer dessa empresa o mais rápido possível, porque ao se desfazer dessa empresa o mais rápido possível, você escapa de ter essa ação dessa empresa na mão quando ela vir a falir em algum momento no futuro. Né? Então, a ideia é o quê? Se o Q de Tobin for maior do que 1, há aumento no investimento. Se o Q de Tobin for menor do que 1, os acionistas vão deixar de investir nessa empresa. Né? Não vale a pena investir porque o retorno do capital instalado é menor do que o seu custo de reposição. Então, a gente tem o modelo neoclássico de investimento, que é um modelo bem sofisticado, uma série de equações, um monte de coisa para analisar, e a gente tem o Q de Tobin, que é muito simples. É simplesmente você visualizar a probabilidade futura da empresa ter lucros. Por maior que seja essa empresa, por mais que essa empresa tenha tido muitos lucros no passado, ou esteja tendo muitos lucros no presente, ela pode estar tendo muitos lucros no presente, não tem problema. As pessoas vão deixar de investir nessa empresa, por quê? Porque a perspectiva futura de lucros dela é muito baixa. As pessoas acham que ela não vai ter mais como se manter nesse mercado, por quê? Está havendo uma mudança tecnológica, né? A economia do carbono está deixando de existir e está sendo substituída por uma economia livre de carbono. Quando isso ocorre, obviamente as empresas que não têm condições de deixar de ser empresas de carbono vão deixar de existir. Né? Esse foi, então, a ideia do investimento privado. A gente tem o Q de Tobin, que leva em consideração a lucratividade esperada, não a lucratividade atual de fato, mas as expectativas futuras de lucratividade. E temos o modelo neoclássico de investimento. Quando a gente vai investigar o caso particular de residências, a gente pega o modelo neoclássico de investimento e adapta ao setor imobiliário. A gente tem uma oferta de imóveis,
a nossa cidade. E aí? E aí tem uma demanda por imóveis. As pessoas desejam morar em imóveis. Eu tenho aqui essa demanda por imóveis. Mas aí, mais pessoas viajam. O êxodo rural, né? As pessoas saem do interior, vêm para a nossa cidade. O que acontece num primeiro momento, quando a gente tem algo assim, essa demanda por imóvel, essa oferta de imóvel, a gente tem esse preço. O preço dos imóveis vai ser nesse patamar aqui, eu vou chamar de P. Difícil esse P, né? PH. O que é esse H? H é habitação, certo? O preço do setor habitacional. 1. E aí o que acontece? O que acontece é que pessoas saem do campo e vêm para a cidade. Quando essas pessoas saem do campo e vêm para a cidade, o que é que a gente tem? A gente tem um aumento da demanda por imóveis na nossa cidade. Esse aumento da demanda por imóveis na nossa cidade significa o quê? Significa que mais pessoas querem morar na nossa cidade. Isso vai aumentar o preço dos imóveis para quê? O preço dos imóveis vão passar a ser esse aqui. Né? E H. Opa! Como é difícil, hein? Pegar esse PH2. Então, houve aumento do preço dos imóveis. Como o estoque de capital imobiliário é fixo, o que é que vai acontecer? O preço vai aumentar. A demanda aumenta, o estoque não aumenta, então o preço vai aumentar. Só que isso é um efeito de curto prazo. As pessoas vão gastar mais dinheiro com imóveis do que com outras coisas, com alimentação, com vestuário, com transporte, com outras coisas. Mas isso só durante algum tempo. Por quê? Porque se a gente tiver um livre mercado de compra e venda de imóveis, o que é que vai acontecer? As empresas que constroem casas e apartamentos, elas vão sentir um estímulo muito grande a investir em novas casas e novos apartamentos. Né? E aí, se no primeiro momento, quando eu tinha esse preço, eu tinha esse nível de investimento em novos imóveis, num segundo momento, com esse preço aqui, opa, com esse preço aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter um estímulo a ter um nível maior de investimento em imóveis. O que é que isso significa? Isso significa que eu vou ter esse aumento no fluxo de investimento em imóveis. Ou seja, o investimento em imóveis, IH, vai aumentar, né? De IH1 para IH2. Né? Muito bem. E por quê? Por que vai haver esse aumento de IH1 para IH2? Por causa do preço, né? Esse preço PH2 estimula o investimento em H2, por quê? Porque as empresas construtoras de imóveis, elas se sentem estimuladas a investir mais, porque podem cobrar um aluguel ou podem vender imóveis a um preço mais alto. Então, depois de um tempo, o que é que vai acontecer? Depois de um tempo, eu tenho uma tendência de ter isso aqui, ó. Depois de um tempo, há uma tendência disso aqui, de eu ter um novo estoque de capital imobiliário. Esse novo estoque de capital imobiliário vai me dar o quê?
Vai me dar um nível de preço desse mesmo patamar aqui, anterior, né? PH1. Por quê? Porque agora o meu estoque de capital é bem maior. Né? Então, a tendência é essa, né? Um aumento do aluguel estimula novos investimentos significam um estoque de capital maior, esse estoque de capital maior tende a aluguéis mais baratos. Então, a demanda por imóveis precisa se igualar à propensão marginal de capital, que aí eu vou ter investimento líquido em imóveis, certo? Aquele investimento que cobre a depreciação, mais investimento que aumenta o estoque de capital, certo? Bem, com isso a gente chega à última parte do nosso curso e na parte de investimentos, que é investimento em estoques. Primeiro a gente precisa descobrir o que é estoque. O que é estoque? Estoque são duas coisas. A gente pode chamar de estoque tanto a matéria-prima, que fica estocada nas empresas, para que as empresas, assim que precisarem, poderem transformar essa matéria-prima em produtos finais. Então, mesmo que o produto não estiver finalizado, aqueles componentes que estão dentro da empresa são considerados estoques. E outra coisa que é estoque é o quê? São os produtos finais, né? Se eu tenho um bem final dentro da empresa estocado, disponível à venda, aquilo também é chamado de estoque. Então, são duas coisas que a gente chama de estoque. Estoque de insumos e estoque de produtos finais. Né? E aí existem algumas razões para que as empresas investam tanto em estoque de insumos quanto em estoques de produtos finais. As razões são essas aqui. Primeiro, o que acontece se a empresa produz e tem um grande estoque de produto final, enquanto que outra empresa que produziu e tem estoque zero de produto final? Tudo que essa empresa aqui, B, produziu, foi vendido. Essa empresa A produziu e tem um grande estoque de produto final. Então, o que acontece se há um aumento na demanda de uma hora para outra? Se há um aumento na demanda de uma hora para outra, a empresa A tem como vender para essa demanda inesperada. A empresa B não tem como vender, né? Por quê? Ela não tem mais estoques. Então, uma das razões pelas quais as empresas investem em estoques é o quê? Se tiver faltando produto na loja, a empresa A pode suprir essa loja imediatamente. A empresa B não pode. Ela tem que comprar nova matéria-prima, produzir novos produtos para finalmente, depois de um tempo, levar esses novos produtos para a loja. Então, uma das razões que as empresas investem em estoques é isso, né? Impedir que o consumidor chegue na loja e diz, eu quero comprar o produto da empresa B. Não, não tem, está em falta. Ah, então vou ter que levar o da empresa A. Ou seja, está jogando a empresa B, ao não ter estoques, está jogando o cliente nas mãos da empresa A. Né? Outra coisa, há alguns setores, como por exemplo, setores de aços laminados, que eles são setores onde tem altos fornos, que custa demais você passar a fazer com que esse alto forno opere. Então, você precisa comprar muito minério de ferro, muita matéria-prima para pôr nos alto-fornos para eles ficarem funcionando constantemente. O que acontece quando não tem matéria-prima? Tem que desligar o alto-forno, e aí, para religar o alto-forno, é uma quantidade absurdamente grande de energia. Há determinados setores que é necessário a manutenção do fluxo contínuo de produção. Se você não tiver um fluxo contínuo de produção nesse setor, se depara com um custo muito alto. Né? Então, a produção, para ser eficiente, o fluxo tem que ser contínuo. E aí, a empresa nivela a produção, ou seja, sabe aquela quantidade de produção de aço que ela vai produzir a cada dia, a cada semana, a cada mês. Então, o nível de produção tende a ser contínuo. E aí ela tem de tentar ver se mantém também o fluxo de vendas contínuos. Mas, para isso, ela precisa manter um alto nível de estoque de matéria-prima, porque
Se não tiver esse nível alto de estoque de matéria-prima, ela não vai conseguir produzir, porque se faltar matéria-prima, o que é que vai acontecer? Tem que parar a produção. E aí isso gera... Parar a produção por falta de matéria-prima pode gerar um prejuízo enorme para a empresa. Ela só é eficiente se ela manter a produção contínua, sem paradas nenhuma. Né? Então, o primeiro ponto já foi, o segundo ponto acabei de explicar, o terceiro ponto, a primeira coisa que a gente explicou, falta o quarto ponto. Tecnologia. O que acontece se você está fabricando uma coisa que demora muitos anos? Você fabrica um avião de 200 passageiros, né, um Boeing, um Airbus, você fabrica um navio transatlântico, você põe um prédio de 20, 30 andares em pé, esses processos produtivos demoram anos, né? E aí, em determinado ano você usa uma tecnologia, 5 anos depois você vai usar outra tecnologia, ou seja, as características tecnológicas de construir um prédio, construir um navio transatlântico, construir um Boeing, um Airbus, um avião de 200 passageiros, são características que mudam bastante. Então, ao longo desse processo de produção desse bem, são bens que necessitam de muitas etapas de produção. E aí, como não necessita de muitas etapas, ao longo desses 3, 4, 5 anos que é necessário produzir esse bem, é necessário comprar anteriormente matérias-primas. E o que são essas matérias-primas? Estoques. Né? Essas matérias-primas são estoques. Então, essa é a razão pela qual as empresas investem em estoques. Há várias razões, né? E, com isso, os economistas, o que os economistas fazem? Toda segunda-feira vocês podem entrar no site do Banco Central e procurar um relatório que se chama Relatório Focus. O que o relatório Focus nos diz? O relatório Focus nos diz estimativas, ou seja, toda segunda-feira o Banco Central divulga estimativas de mais de 100 instituições financeiras, dizendo quanto é que vai ser o PIB em 2021. Saber o PIB de 2020 é fácil, já acabou o ano, né? Mas em 2021, como é que a gente sabe? O ano não acabou. E 2022, quando é que vai ser a inflação em 2021? Quanto é que vai ser a taxa de câmbio em 2021? Qual vai ser o resultado da balança de transações correntes em 2021 e 2022? Todos esses dados não são possíveis de saber para 2021 nem para 2022 por uma questão muito simples. O ano não acabou. Como é que, então, essas estimativas são feitas? A ideia básica é que essas instituições utilizam esse chamado modelo de acelerador de estoques. Se eu quero saber quanto a empresa vai produzir em 2001, o que é que eu olho? O que é que a empresa precisa para produzir? Ela precisa de matéria-prima. Ela precisa de embalagens. Ela precisa de quê? Ela precisa ter feito contratos com fornecedores e com clientes. Então, o que é que eu faço? Eu dou uma olhada nas matérias-primas que ela comprou, nas embalagens que ela comprou, eu dou uma olhada no volume de contratos que as empresas fizeram, e aí, com isso, existe esse modelo, que é o modelo de acelerador de estoques. Ele diz o seguinte, M, que é a quantidade de estoques, é função do produto, Y, e existe essa elasticidade beta, que é a elasticidade que vai dizer quanto da quantidade de produto se deve à quantidade de estoques. E aí, o investimento líquido, que é o aumento do nível de estoques, ΔM, está em função do aumento do PIB, né? E aí, a estimativa de beta é o que vai me dizer, basicamente,
no modelo de acelerador de estoques, quanto, por exemplo, se uma empresa contrata ou compra 20% mais de embalagem esse ano do que no começo desse ano, do que no começo do ano passado, então o que é que eu faço? Eu estimo em 20% a mais a produção dessa empresa esse ano do que no ano passado. Né? Então, o modelo de acelerador de estoques é mais ou menos isso, em torno de 20% dos investimentos que as empresas fazem é investimento em estoques, aí por isso o modelo de acelerador de estoques costuma dar uma boa previsão de como as empresas vão produzir a mais no ano com relação ao outro ano. Né? Aí você diz, bem, mas o ano não acabou. Eu vi que no começo do ano as empresas contrataram 10% a mais de embalagens, compraram 10% a mais de embalagem do que no ano passado. Isso significa necessariamente que a produção esse ano vai ser 10% maior do que do ano passado? Já que não existe nada que pode modificar isso? Existe, né? O que vai acontecer se a taxa de juros subir? Se a taxa de juros subir, a taxa de juros é um componente importante dos custos, né? Se a taxa de juros subir, o que é que eu posso esperar? Talvez as empresas contrataram 10% a mais de embalagem, mas o crescimento da economia seja só 7% ou 6%. Por quê? Porque daqui para o final do ano a taxa de juros subiu e aí as empresas pegaram boa parte dessas embalagens, mantiveram estoques para o ano que vem. Por quê? Porque não produziram, não investiram tanto a mais quanto poderiam investir. Por quê? Porque a taxa de juros subiu. E a relação da taxa de juros com o investimento é negativa, né? Aquele velho gráfico, onde aqui a gente tem investimento e aqui a gente tem a taxa de juros, né? Então, a ideia básica é o quê? Como a relação entre taxa de juros e investimento é negativa, a gente tem isso aqui, né? Se a taxa de juros sobe, o que é que vai acontecer com o investimento? Eu antes tinha essa taxa de juros atrelada a esse investimento, mas aí a taxa de juros subiu. A taxa de juros foi para cá. A taxa de juros subiu, então agora eu tenho essa taxa de juros atrelada a esse investimento. Taxa de juros vindo para cá. Significa que o investimento tende a cair para cá. Né? E antes, o que a gente tinha? Antes a gente tinha um investimento que era I' porque a taxa de juros era R'. Quando a taxa de juros subiu, o investimento caiu. A ideia básica, então, é essa, né? A gente tem o modelo de acelerador de estoques, mas a taxa de juros pode modificar, que torna manter estoque um negócio mais caro, né? Vocês perguntarem aos pais ou aos avós de vocês como era a vida na década de 80, a inflação era muito alta, o que fazia com que as pessoas estocassem muita comida. Quando saía o dinheiro do pagamento, as pessoas iam para o supermercado, enchiam o carro de compras, levavam tudo para casa e passavam o mês inteiro consumindo aquelas compras daquele dia. Por quê? Porque naquela época estocar era barato. As pessoas tinham 2 geladeiras, uma geladeira, um freezer, uma geladeira, 2 freezers, porque botava tudo, toda a comida estocada, porque a inflação era tão alta que aí o custo de estocar era relativamente baixo, né? Olhando para essa equação aqui, né? Equação de Fischer, o que a gente tem aqui quando a gente se depara com a equação de Fischer? Está aqui. A taxa de inflação era tão alta que fazia com que, mesmo uma taxa de juros um pouco mais elevada, essa taxa de inflação mais alta fazia com que a taxa de juros real fosse negativa. Né?
Então, o custo de estocar, o que acontece quando a taxa de juros é baixa? Taxa de juros alta, diminui o investimento líquido. Taxa de juros baixa, aumenta o investimento líquido. As pessoas compraram 2 geladeiras, 2 freezers, 2 geladeiras e um freezer, e estocavam tudo em casa, porque o custo de estocar na década de 80 era muito baixo, porque a taxa de juros real quase sempre era negativa, era muito baixa. Então, essa é a relação da taxa de juros real com estoques. Quando a taxa de juros real é baixa, estocar fica barato. Quando a taxa de juros real é alta, estocar acaba ficando muito caro. É isso, a gente acaba o nosso curso aqui, a gente acaba a nossa aula de hoje aqui. Espero que vocês tenham feito bem proveito, bom proveito desse curso e boa preparação para avaliação. Até lá, tudo de bom para todos vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau.